Pessoal, vocês não vão acreditar depois disso. Existem fundos que rendem mais que o fundo mais popular do Brasil. Eu vou te contar aqui agora 3 fundos imobiliários que rendem mais que o MXRF11. Vamos lá, vamos começar pelo princípio. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são veículos de investimento coletivo que aplicam recursos em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Ou seja, se tem um shopping center, o proprietário é um fundo e você pode se tornar acionista deste fundo. E assim você receber dividendos e valorização do mercado investindo nesse fundo. Existem vários exemplos de fundo imobiliário. O fundo de tijolo é um exemplo deles. O fundo de tijolo investe diretamente no imóvel físico, ou seja, tem um shopping ali. O fundo ele adquire todo esse shopping. O fundo de papel é literalmente o papel. Ele antecipa o contrato de recebíveis de uma incorporadora a valor presente e ele ganha em taxas sobre isso. Os fundos de fundos são fundos que investem em outros fundos. Os fundos híbridos é uma mesclagem de todos. Eles podem ter papel, tijolo, fundo de fundos, enfim, fica tudo mesclado ali. Então, pessoal, pegando aqui os dados do MXRF11, o valor patrimonial dele é 1,01, ou seja, se ele está custando 10 milhões, ele vai custar 10 milhões e 100 reais. Então, um valor é totalmente justo ao valor do preço sobre o valor patrimonial dele. O dividend yield dele é 12,13%. Ou seja, pessoal, se você investiu 100 reais, ao longo de 12 meses, ele vai te dar R$ 12,13. Isso daí é uma média. Ele também é um fundo híbrido e ele é gerido pelo BTG Pactual. O primeiro fundo imobiliário que rende mais que o fundo mais popular do Brasil, MXRF11, é o RZAK11. O dividend yield desse fundo é 16,51%, ou seja, 4% a mais que o MXRF11. E também o preço sobre o valor patrimonial é descontado, 0,92. A gestão dele é pela ativa e o tipo de fundo é um fundo de papel. Outro fundo é o CPTS11. Esse daí é um fundo muito conhecido também. O dividend yield dele é 12,70 e ele é um fundo de papel. O preço sobre o valor patrimonial dele é de 0,98, então ele está abaixo do que se for a gente construir um novo fundo. Pegando o exemplo de outro fundo, que é o RECT11, o dividend yield dele está 15,98. Isso daí é muita coisa, levando em consideração que a taxa Selic está 15%. Então, sobre esse fundo imobiliário, ele está compensando muito porque ele é isento de imposto de renda. Então, o preço sobre o valor patrimonial dele é de 0,93 e ele é um fundo híbrido, pessoal, ou seja, tem até fundo de papel e fundo de tijolo. Mas, pessoal, esses são 3 fundos imobiliários que rendem mais que o MXRF11. Mas não quer dizer que o passado determina o futuro. Pode ser que o MXRF11 rende mais que os outros 3 fundos. O MXRF11 ele é uma boa escolha para fundos imobiliários. O risco dela é controlável e também a valorização dele é boa. Então é um bom fundo imobiliário. Eu vou te trazer aqui um gráfico para vocês analisarem no passado a valorização dele. Pessoal, como vocês podem ver nesse gráfico, RZAK11 está ganhando com a maior valorização, mas em segundo lugar está o MXRF11. Se vocês analisarem bem, o MXRF11 foi o fundo que menos teve uma volatilidade, ou seja, ele foi menos volátil nesse período. Isso quer dizer uma maior segurança e menos risco neste investimento. Mas, pessoal, tudo depende do seu perfil. Se você é mais arrojado, se você é mais moderado, se você é mais conservador. Isso daí depende dessas 3 maneiras. Como, por exemplo, se você é mais arrojado, o RZAK11 é uma boa opção para você. E se você é mais moderado, o CPT11 e também o REC11 é uma boa opção. Mas se você é um pouco mais conservador, o MXRF11 é uma boa opção também. Ou seja, pessoal, tudo depende de cada perfil. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram do vídeo? Dá um like aqui embaixo, comenta e tamo junto.